Muito bem, amigos. Estamos aqui. Vamos falar das coisas. Vamos arrumar isso aqui, porque tá, né? Pô, tem que aparecer como aparece sempre, não é? Hã? O ângulo tá ruim? Vamos arrumar. Pronto, tá aí que maravilha. Ó, Robson Ramos por aqui. Canal Tricolaço com mais um vídeo duplo dessa vez. O combo da boleiragem, como eu falei aí. Depois de São Paulo 2, Red Bull Bragantino 0 e depois deu Uruguai 0, Brasil 0 no tempo normal. O Uruguai ganhou nos pênaltis da seleção brasileira 4-2 e vai para a semifinal da Copa América com muito mais justiça do que o Brasil, diga-se de passagem. Não justiça pelo jogo de hoje, que o Uruguai também foi mal. Justiça pela péssima atuação do Brasil na Copa América de 2024. Vamos lá. Começando então com o São Paulo, para falar da ótima vitória contra o Bragantino hoje. O jogo foi um pouco duro e pode ter dado a impressão até de que não foi um jogo bom do São Paulo e tal. Foi um jogo um pouco abaixo dos outros, mas olha, foi um jogo muito mais de imposição física, né? Um jogo muito mais de manter firmeza do que de desfilar no campo, digamos assim. Não foi um jogo fácil de toque de bola, foi um jogo duro. E eu acho que o valor da vitória do São Paulo nesse jogo está na dureza que ele apresentou. Jogo muito difícil, com o Bragantino trabalhando bem defensivamente, com o Bragantino que também fez imposição trabalhando dentro do campo do São Paulo, impondo dificuldade para o São Paulo, e que resistiu durante muito tempo. E um jogo que até podia ter cara tinha uma cara que poderia ir para um empate por causa da sua configuração. Felizmente não foi, porque o São Paulo foi um time que tentou mais vezes do que o Bragantino, foi um time que procurou soluções para tentar vencer o jogo e acabou vencendo. O Zubeldia não esteve no banco, quem esteve foi o Carlos Grueso, um dos seus auxiliares, e em conjunto a comissão técnica botou um time em campo que não tinha o Ferreira e que não tinha o Caleri, fora nessa partida, mas que teve o restante da formação praticamente o mesmo time das outras partidas. Entraram o André Silva e o Wellington Rato. O André fez uma partida muito boa, no geral, muito lutador. Ele pareceu muito com aqueles primeiros jogos que ele fez quando chegou ao São Paulo, no final do trabalho do Carpini e no início do trabalho do Zubeldia. É um cara que se apresenta muito para o jogo, né? E que acabou ajudando demais o São Paulo, exatamente por causa dessa sua forma de atuar. Então, foi um ponto positivo. O Rato teve uma atuação onde a presença dele do lado direito foi muito positiva, sempre ocupando muito o corredor por ali, contribuiu muito para a chegada do time no ataque, mas eu acho que ele abusou do erro na hora de concluir jogadas, especialmente para cruzar, para botar a bola dentro da área. Ele fez escolhas erradas em vários momentos e aí essas jogadas acabavam não terminando. Teve também as escolhas erradas na hora de tentar concluir. Aquele lance, por exemplo, que ele vai entrando na área e não acha o pé esquerdo para bater, então ele meio que se desespera, não usa o pé direito, o zagueiro cola nele, desarma, ele não consegue chutar no gol. Depois tem aquele lance, uma tentativa de bola por cobertura para fazer o gol. Ali ele foi muito bem do ponto de vista da inteligência, mas aí o toque na bola acabou sendo muito forte. De todo modo, não estou dizendo que ele foi mal. Eu acho só que ele representou algo que o São Paulo apresentou ao longo da partida que foi muito incômodo, né? O São Paulo só não resolveu o jogo antes, porque o São Paulo estava assim. O jogo do São Paulo estava acontecendo até a intermediária. Era um jogo de muito boa construção até a intermediária. Aí os caras não conseguiam passar, os jogadores de frente acabavam se adiantando, essa bola voltava e aí o Jandrei acabava mandando aquele chutão para frente. Era uma estratégia para tentar pegar o Bragantino saindo, mas assim, ela é muito arriscada, eu acho que ela é muito chata, porque ela demora a apresentar resultado. Porque quando você faz a ligação direta, você sempre tem a chance de a bola bater no muro do adversário e voltar.
Então eu sou um cara que gosta da construção. Eu gosto do toque de bola até chegar no campo do adversário e concluir a jogada lá. E quando o São Paulo fazia a alternância para tentar esse tipo de jogada, ela estava acontecendo muito pelo meio, muito afunilada. E aí isso também facilitava esse trabalho de defesa do time do Bragantino. O São Paulo precisava abrir, alargar o campo que a gente fala, né? Que é você ter alguém de velocidade bem dos lados, que aí você atrai a marcação também para os lados, porque os marcadores não vão deixar aquele cara trabalhar sozinho, e isso abre o buraco no meio. Normalmente dá muito certo, mas o São Paulo demorou a fazer, acabou não fazendo antes do gol sair. O gol acabou saindo por uma jogada, ironicamente, que acontece pelo lado primeiro, né? E aí o André Silva vai para dentro da área, ali pelo bico do lado esquerdo, luta muito para tentar manter a bola com ele e consegue voltar, botar a bola para trás. O Luciano, opa, olha o soninho aí, tá tarde, gente. O Luciano dá uma batida muito boa na bola, mas o goleiro rebate, aí o André, justamente com esse perfil lutador, acaba fazendo o primeiro gol. O segundo gol vem no pênalti, aí é aquela história, né? De acordo com a regra, é pênalti, porque o jogador do Bragantino empurra, dá uma mãozada no Nestor, empurra para valer o Nestor na jogada que ele está indo para dentro da área. É um pênalti muito de interpretação, eu acho, do árbitro entender que houve deslocamento por causa do empurrão, e se ele decidiu que era pênalti, era pênalti. Teve um outro empurrão assim no Lucas, que eu também acho que não foi, ele também não deu. E teve um lance no campo, no ataque do Bragantino, que o Luiz Gustavo vai na bola, mas derruba o jogador, eu daria pênalti ali. Ele também na interpretação entendeu que não era, também não vou contestar. Eu acho que a gente, pelo menos aqui no Tricolaço, a gente não fica nessa de ficar levantando teses e discussões infinitas a respeito de atuação de arbitragem. Eu acho que até inclusive o árbitro foi bem. Ele, só por ser novo, é aquele árbitro que os jogadores vão tudo para cima do cara e ele não sabia sair dessa situação ruim. Tá? No fim das contas, o que eu mais gostei foi que o time não desistiu, apesar de estar muito marcado, apesar de encontrar muita dificuldade para entrar. Eu acho que a vitória de São Paulo foi um prêmio à dedicação e à insistência. Quarta vitória seguida. O Zubeldia prometeu ainda, no final da coletiva do jogo contra o Vasco, que ele tinha que fazer uma modificação. E ele sabia que precisava fazer e ia fazer. E, coincidentemente, de lá para cá, o São Paulo ganhou do Criciúma, do Bahia, do Atlético Paranaense e hoje ganhou esse jogo importante do Red Bull Bragantino. E olha, dá para ganhar do Atlético Mineiro lá, jogo da quarta-feira. Eu não vou afirmar que vai ganhar, mas é ganhável. Ganhável. É um jogo que dá para ganhar. Se vai ganhar, são outras. Eu digo isso por causa da fase do Atlético, que não é tão boa, se bem que o Atlético vai receber de volta jogadores que estavam fora. Isso pode melhorar o time, pelo menos é o que o Milito diz lá. Né? A falta dos jogadores é que estava provocando as más atuações do Atlético Mineiro. Mas enfim, eu acho que o São Paulo pode ir lá e tentar ganhar de novo. Se ganhar, seria espetacular. Ganhar a quinta seguida seria espetacular para a campanha do São Paulo. Jandrei hoje eu achei que foi bem firme, firme, melhor do que naquelas ocasiões em que o atacante chuta e a bola entra fácil. Ele se fez presente. Eu daria hoje para ele uma nota 7,5. O Igor Vinícius ajudou muito na construção, mas também tomou decisões erradas lá na frente. Vou dar um 6,5 para ele. Arboleda foi bem, mas acho que não foi mais que isso hoje. Foi apenas bem. 7. Alan Franco foi muito bem. Dá para dar outro 8 para ele. O Wellington foi muito bem de novo. Dá para dar para ele uma nota 7,5 também. Luiz Gustavo, outra boa partida, 7. Alisson, boa partida, 7. O Rato, eu acho que dá para dar um 6 para ele, porque oscilou bons momentos com falta de brilho. O Luciano, hoje, leva um 6,5, apesar do lance decisivo na hora do gol e do pênalti que ele bateu. Bateu mal, né? Bateu mal. Se bem que o goleiro foi muito bem também, ele bateu firme. O goleiro foi bem, no rebote ele fez o segundo gol. 7,5 para o Luciano. Lucas eu achei muito bem ali pelo lado esquerdo, muita movimentação. Dá para dar 7,5 também. E o André Silva, eu acho que merece um 8, inclusive
dedicação que ele teve durante a partida toda. Bom, entraram o Nestor, achei que entrou bem, fez bem aquele lado esquerdo, dá para dar um 6 para ele. Entrou o Eric, entrou no finalzinho, esse não dá para dar nota. O Lucas foi lá, entrou o Diego Costa no lugar do Igor Vinícius. Não comprometeu ali do lado direito, jogou pouco também, dá para levar uma nota 6. Quem foram os outros que entraram hoje eu não vou lembrar e não vou olhar também, porque não fez grande diferença para o final do jogo do São Paulo, os outros jogadores que acabaram entrando. Então é isso, e ficou aí o bom resultado dessa vez. Sobre o Wellington, o staff diz que ele resolveu aceitar a proposta lá para jogar no futebol inglês, no Southampton. O São Paulo chegou à máxima de R$ 500 mil por mês, é o que o São Paulo diz. E o staff dele não aceitou, achou boa a proposta, paciência, é do futebol. Eu acho que a situação do Wellington tinha que ter sido resolvida antes, daria para resolver, e acho que o jogador merece um agradecimento especial porque não tirou o pé em nenhum momento. Jogou para valer em todos os jogos. Agora, boa sorte para ele. Para mim é um talento, acho que é um jogador que vai se destacar muito na posição de lateral esquerdo. E o São Paulo vai ter que correr atrás. Não terminou a negociação com o Alexandre direito ainda. Não tem outro jogador para a posição, só o Patrick. E vai ter que se virar com esse jogador que é muito jovem ali. E vai ter que correr atrás de alguém. Deixou o Caio Paulista escapar aquela vez para o Palmeiras daquele jeito, mal administrado. Não conseguiu fechar nada com o Alexandre. E pelo menos por hora não tem nenhuma perspectiva de um jogador que vem aí. Então, outro negócio mal conduzido pela diretoria do São Paulo. Lamentável, mas não há mais o que fazer. Com relação a Luiz Ubeldia, eu confesso que eu não consegui ver todas as notícias ainda a respeito dessa história de seleção do Equador. O que eu sei é que todo mundo sabe. O Equador caiu na Copa América, decidiu trocar a sua comissão técnica e surgiu o nome do Luiz Ubeldia. E de quinta-feira para cá, quando isso aconteceu, a única novidade que teve foi essa, não teve nada a respeito do Zubeldia. Hoje, na coletiva, depois do jogo, o Grueso diz que se sente lisonjeado por ter sido lembrado. Ele é equatoriano, mas ressaltou que a equipe está no São Paulo, que gosta do São Paulo, que tem contrato com o São Paulo e pretende cumpri-lo. Só que ele falou, não foi o Zubeldia que falou. E o principal, o comandante da equipe é o Zubeldia, que não se manifestou de lá para cá. E agora, no meio do Jogo do Brasil, apareceu a informação de que o staff do Zubeldia tem uma reunião na terça-feira com os dirigentes da Federação Equatoriana de Futebol. Cara, eu vou dizer uma coisa, hein? Seria o quarto técnico que o São Paulo perderia para uma seleção. E, bicho, eu espero que isso dê errado, pelo amor de Deus. Né? O meu dia tá. Hoje foi o 16º jogo, o jogo dele no São Paulo. O trabalho está mais do que no começo. É aprovadíssimo. Passou por um momento de turbulência recente e soube sair como ninguém nesse momento de turbulência. É um técnico com grandes ideias. É um técnico que eu acho que, com ele, São Paulo vai ganhar algum título esse ano. Acredito piamente nisso. Agora, se sair, cara, meu Deus do céu. Eu não vou dizer que é terra arrasada, mas hoje, nesse momento, não há nenhuma opção para o São Paulo ir atrás para comando técnico da equipe. Eu estou bem de cara com isso. Agora, vamos esperar, né? Se vai ter reunião mesmo ou não, se é só conversa, se não vai ter nada. Caramba, que loucura isso, bicho. Não é, pô, ajuda nós, não vai, pô, não dá para acontecer isso aí, né? Mas vamos lá, paciência. Bom, sobre o São Paulo é isso, agora sobre a seleção brasileira eu vou falar muito pouco. Não é que eu vou falar pouco, porque eu vou tentar resumir. Eu só acho o seguinte,
Eu acho que a decisão da CBF, depois do jogo de hoje contra o Uruguai, Brasil eliminado na Copa América, nos pênaltis, tem que ser a demissão do Dorival Júnior. E não tenho noção de quem possa comandar a seleção brasileira. Eu tenho uma. Eu acho que muita gente pensa igual. Eu tenho uma ideia na cabeça. Eu acho que. Eu concordo já há algum tempo e agora eu engrosso cada vez mais o grupo de pessoas que entende que o Brasil tem que ser comandado por um técnico de fora mesmo. No Brasil não existe quem tenha condição, capacidade de dar à seleção brasileira uma condição de jogo melhor do que a gente está vendo. O Dorival é o atual campeão da Copa do Brasil, é o campeão da Copa Libertadores da América de 2022, é o campeão da Copa do Brasil de 2022 também, pelo Flamengo, e 23 pelo São Paulo. Mas o trabalho do Dorival na seleção brasileira é uma piada. É uma piada. O resumo do trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira é o time do Brasil com um a mais, por 16 minutos, não chutar no gol do Uruguai. O resumo do mau trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira é: ele tem, sob seu comando, escalados no campo. Douglas tem começado, né, com João Gomes, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Todos ótimos jogadores. Todos jogam na Premier League. Tá? Hoje é a meca do futebol. Ah, mas outro dia eu vi comentando, não, o jogador que joga na Premier League no time pequeno é menos desafiado do que o jogador que joga no Campeonato Brasileiro. É mais desafiado, né, querido? É mais desafiado. Tá? O Bruno Guimarães joga no Newcastle, ou seja, um time que ocupa ali o meio da tabela. Mas não importa, a Premier League é tão forte que para estar lá, o cara não pode ser um qualquer. Aí, hoje, por exemplo, e nos outros jogos também tem entrado Andrés Pereira, que joga também na Premier League. O Lucas Paquetá estava negociando sua ida para o Manchester City, lá do Guardiola. O Douglas Luiz joga na Premier League. Agora vai jogar na Juventus. O ataque do Brasil tinha Rafinha do Barcelona. O ataque titular tem Rodrigo, do Real Madrid, e Vinícius Júnior, candidato à bola de ouro pelo Real Madrid. Hoje o Vinícius Júnior não jogou porque estava suspenso. Enfim, jogou o Endrick, fenômeno do Palmeiras, que vai jogar no Real Madrid. Ainda tem o Danilo, da Juventus. Ainda tem o Militão, zagueiro do Real Madrid. O Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain. Hoje jogou o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, mas um ótimo lateral esquerdo aqui no Brasil. O Alisson, que é goleiro do Liverpool há anos. E o Brasil não perdeu nada nessa Copa América por causa do Alisson, não caia nessa. Hoje, quando o Dorival substituiu os jogadores, entrou Gabriel Martinelli, do Arsenal, disputando o título 3 temporadas seguidas na Premier League, com ele sendo um dos grandes destaques do time. O Savinho, que deve ir para o Manchester City agora. Bom, poderia ficar até amanhã aqui falando. Esses caras não produziram nada. Aí você vai encontrar gente na internet dizendo o seguinte, que os jogadores são fracos. Não. Os jogadores de hoje são mais fracos que os de antigamente. Mas isso, primeiro, isso é mundial. A França lá na Eurocopa vai para a semifinal agora. A França fez um gol com bola rolando, de pênalti. Um gol contra. Empatou outro jogo 0-0. Foi para as quartas de final e passou no 0-0 e depois prorrogação em pênaltis. E vai para a semifinal agora desse jeito aí. Não tem. Então o futebol ele é guiado hoje mais
por causa do trabalho dos técnicos do que o dos jogadores só. Precisa ter a mão do técnico também. Então, com toda essa lista de jogadores que eu falei aqui, o Dorival Júnior não conseguiu fazer esses caras jogarem. O que o Brasil teve com o Dorival foi uma boa reunião na Europa, naqueles 2 amistosos, de ótimos jogadores, que naquele dia jogaram soltos, cada um na sua posição ali, não comprometeram, jogaram muito bem contra a Inglaterra, ganharam, não ganharam da Espanha, mas jogaram muito bem também, mas acabou ali. Os amistosos feitos antes da Copa América aqui já foram ruins. E a Copa América foi muito ruim. E por que é ruim o trabalho do Dorival? Porque esse time que eu falei não tem ideia em campo. É um time que é incapaz de sair de uma situação complicada. É incapaz de sair de uma marcação. É incapaz de corrigir o Dorival atualmente. A saída de bola do Brasil é um negócio pavoroso. Pavoroso. Que não foi corrigido pelo Dorival. Porque veja bem, o cara tá vendo que tá ruim. Ele não corrigiu. Ele não consegue corrigir. Todos os jogadores que o Dorival escalou, do meio para frente, ele posicionou. Ele fez o jogo posicional. Só que ele amarrou os pés dos caras, cara. Ninguém pode sair de onde tá. Hoje era o Rodrigo que não podia sair do lado esquerdo. O cara fica preso lá. Trabalhinho horrível. Horrível. E que não vai melhorar. Porque você que tem seu time aí, você que é São Paulino como eu, ou que torce para outro time, observe bem. Às vezes o seu time começa um trabalho, o técnico está lá. Eu até já tenho um exemplo para dar aqui. Começa ali mais ou menos. Mas você vê que tem um norte. Fala, pô, tem coisas que esse time faz que dão certo. Ainda não engrenou, mas vai. E aí você vai vendo o time evoluir, evoluir, evoluir. E quando você vê, é um timaço. O Brasil do Dorival não tem essa perspectiva. Não é um time que você vê, porque eu tô vendo muita gente falando, não, tá começando, tem que esperar. Eu sou super a favor do tempo. Eu sou completamente favorável a você ter um técnico no seu time. Eu brigava aqui por causa do Carpini. O pessoal lembra. Acho que o cara tem que ter 5, 10 jogos para desenvolver sua ideia, mas você vê a ideia ali e você imagina, pô, hoje tá nota 3, mas amanhã tá 5, depois tá 6,5, depois tá 8, até chegar no 10. Você consegue perceber isso. No time do Brasil treinado pelo Dorival Júnior, você não vê. E não vai ver. Outra coisa, aqui é um desabafinho. O Tite, que não vai voltar para a seleção, e o Tite, quando estava na seleção antes da Copa de 2022, já tinha deixado claro: eu saio do comando da equipe ganhando ou perdendo. Foi criticado. E toda a base do argumento da crítica em cima do que o Tite fez era: o Tite ganhou só das babas da América do Sul e não ganha de ninguém da Europa. Bom, o Tite ganhou das babas da América do Sul e foi líder das eliminatórias desde quando ele assumiu o time em 2016, quando o time era 6º lugar. E aí ele ganhou jogos em sequência, o Brasil virou primeiro lugar. O Brasil ganhou a Copa América de 19 com ele e foi de novo líder das eliminatórias no período entre a Rússia e o Catar. Ah, mas a Copa que vale. Tá, beleza. Eu concordo, a Copa do Mundo é o evento principal. Mas você tem que considerar que algumas coisas podem dar errado. Não podem? Você pode perder um jogo, às vezes, jogando bem. Ou você pode errar num jogo num dia que não pode errar, acontece. Mas o seu trabalho tem uma história. Se você olhar para a história, você fala, pô, funcionou ali. Então, quando as pessoas olham para a história do Tite, elas falam, pegou só baba da América do Sul. Então, hoje o Brasil joga com as mesmas babas da América do Sul. Nas eliminatórias, o Brasil é 6º colocado e na Copa América ele acaba de ser eliminado nas quartas de final por uma das babas da América do Sul. Segundo quem disse que o Tite era muito ruim. O Tite tinha limitações, sim, mas dos técnicos brasileiros, ele é o único com condição de levar um trabalho desse com um pouco mais de qualidade.
Vide o Flamengo. Olha o Flamengo. Olha o Flamengo. Onde está e de onde provavelmente não vai sair. É isso. Essa é a diferença. E o Tite é o melhor que a gente tem. Abaixo dele não tem nada. O Dorival é fraquíssimo. Eu estava fazendo programa na Band ontem, o ouvinte comentou: Renato Gaúcho na seleção. O que o Renato Gaúcho apresentou até hoje que pode ser colocado em prática na seleção brasileira? Com o Grêmio lá, nessa condição ruim que está de novo no campeonato. Ah, tem 2 jogos a menos. Não. Mas não é essa a questão. Olhe como o Grêmio joga. Ele foi chamado de burro no jogo contra o Palmeiras no meio da semana, que o time dele ganhava por 2-0 e empatou em 2-2. E quase perdeu, porque teve um pênalti que não foi dado no Estevão. Aonde, gente? O Diniz que eu acreditava foi uma porcaria. Talvez tenha sido porque dividiu o comando, mas não era não. A aplicação das ideias dele foi um negócio pavoroso na seleção brasileira. Tinha que sair mesmo. Então, bicho, a solução é alguém de fora. E o Dorival tem que sair amanhã. Eu não acho que ele vai sair, mas ele tem que sair amanhã. Ele jogou 4 partidas na Copa América, onde o Brasil não tinha ideia de nada do que tinha que fazer em campo. Absolutamente nada. E esses jogadores aí, todos que eu citei, Real Madrid, Barcelona, estão lá nos seus times e são reconhecidos lá. Agora, o Uruguai hoje, o Uruguai tem 6 jogadores que jogam no Brasil. 4 deles no Flamengo, De Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. O goleiro é o goleiro do Inter. O Rocher. Tem gente que não lembra. Tem gente que não presta atenção, não lembra que ele é o goleiro do Internacional. Né? E aí tem Valverde, ok. Real Madrid. Darwin Núñez, Liverpool. A Colômbia deu um baile no Brasil, não ganhou do Brasil, mas deu um baile no Brasil, jogando no meio com 3 jogadores que jogam no Brasil. Richard Rios, fez um golaço hoje. Rames Rodrigues, que não é aproveitado no São Paulo. E o John Arias, que joga no Fluminense, que é o último colocado do campeonato. O Brasil não conseguiu ganhar desses caras. O Dorival tem que cair amanhã. Nada diferente disso vai mostrar algum tipo de perspectiva mais positiva para a seleção brasileira. Por esse vídeo é isso. Aquele abraço a todos, obrigado pela atenção e até mais. Valeu!